Por mais que pareça que esse amassado é um amassado muito difícil de ser feito, ou muito complexo, eu diria que talvez em outros tipos de situações, em outros carros, a resposta para essa pergunta poderia sim, é mesmo, vai existir muito mais etapas. Eu estou te falando isso porque se você já fez a porta de um Fox, seja desse modelo mais novo, até mesmo dos modelos mais antigos, e pegou um amassado com características parecidas com essa, você sabe o que vai acontecer aqui quando eu der um simples primeiro impacto. Cara, eu não sei por que isso acontece, talvez seja pelo desenho da porta, pelo sistema de reforço, que a barra de reforço está aqui nessa região. Não faço ideia, eu não tenho aí a resposta correta para essa pergunta. Porque todas as portas de Fox, quando a gente dá um bom primeiro impacto ou quando tem um tipo de batida, ela acaba fazendo um amassado até mediano, de mediano para grande, olha o tamanho e a proporção dele. E quando a gente volta dando um primeiro impacto, ele acaba voltando muito bem. Acho que esse é o sonho de todos os martelinhos de ouro, né? Sempre pegar um amassado e logo nessa primeira decisão de empurrar com uma ferramenta, empurrar até com a mão, vai ser o caso que eu vou fazer aqui, o amassado já se conecte ali quase 100%. Mas é só sonho mesmo, isso não acontece em 98% dos casos, raras exceções. Mas eu queria fazer uma aula, ou queria trazer um pedaço desse processo para te mostrar isso. Se você já pegou uma porta de Fox, comenta aí embaixo, já deixa o seu curtir, compartilha, enfim. Como é bom ver um cliente parando na frente da nossa oficina, ou até mesmo se você trabalha no delivery, ver esse cliente te ligando para fazer uma porta como essa e um amassado com essas características. É claro, se o amassado tivesse corrido para cima, pegado a região de cima, as complicações seriam aumentadas. Então vamos lá. Houve todo um processo para a gente chegar até aqui. Eu espero que você esteja acompanhando a aula na íntegra. Então vamos lá. Eu vou aquecer e antes que você se pergunte, pô, Wallace, é necessário remover o friso? Eu diria nem que sim, nem que não, né? Talvez eu remova depois de dar esse bom primeiro impacto aqui. Mas eu gosto de deixar o friso porque é quase como se ele fosse uma régua da altura que eu preciso levantar. E muitas das vezes, nesses casos, com essas características, a gente não precisa remover esse friso. Dá para fazer o amassado, né, dependendo de como ele voltar aqui nessa região, com ele no lugar. Então vamos lá, ó. Peguei um pano, por quê? Porque a lata está quente pra caramba. Vou colocar aqui embaixo pelo acesso do alto-falante. Ó, coloquei, estou movimentando ele, ó, vou tensionar. Saca só. O que é que eu disse para você? Olha como toda a pressão do amassado voltou e olha o que restou ali. Exatamente isso. Um pequeno ponto, e quando eu digo pequeno, pequeno mesmo. Provavelmente, eu vou me abaixar aqui, ó, tem sim. A gente tem bastante pontos de ondulação para serem resolvidos. Mas o ponto de tensão que sobrou foi justamente esse daqui. E olha como o friso ele já se realinhou. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Olha lá. Você consegue ver que na parte mais tensionada o friso está completamente alinhado. Para fazer um trabalho de extrema excelência e a gente poder continuar aqui com essa aula, vai ser preciso arrancar esse friso, né? Vamos ver aqui, eu estou abaixando, porque a gente tem uma baita tensão aqui nessa região. Quer ver? Eu vou tentar soltar aqui a câmera para que você possa compreender o que eu estou falando. Olha lá, a gente abaixa. Ó.
visualizar, nessa parte aqui, ó, a gente tem um baita ponto positivo, uma ondulação. E aqui, nessa região de cima, esse ponto de pressão. Talvez seja interessante a gente trocar essa câmera por essa, ó. Esse é o bacana de poder trocar entre as câmeras que eu uso aqui para gravar as aulas. Essa eu consigo trazer um pouco menos de nitidez, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar bem o brilho. E saca só, olha o que eu estava dizendo do baita ponto positivo que a gente tem aqui. Provavelmente a maior tensão desse amassado, ou a área que a gente precisa dar uma boa mexida, ela está debaixo do friso. Dá para visualizar isso quando a gente chega um pouquinho aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho para a direita. Olha lá. Como você consegue enxergar muito bem. E ao mesmo tempo, todas aquelas ondulações dessa região aqui de cima, olha como elas se encaixaram muito bem na lata. Olha lá. O movimento agora, ó. Consegue pegar o desenho no final até aqui. Ao mesmo tempo, olha como ele está bem ondulado nessa região de baixo. Então, para poder fazer um trabalho de extrema excelência, não tem problema não. Vamos arrancar o friso, vou pedir para o meu irmão arrancar aqui, para a gente poder dar continuidade. O interessante de ter o friso foi o fato de justamente ter parado na altura ideal, porque eu levantei com a mão, é mais fácil fazer isso, num único golpe, o amassado já voltou bem, mas muitas das vezes, se você tiver com uma ferramenta ali embaixo, alavancando, é interessante ter o friso, porque simplesmente você para, né, de alavancar, para de bater com um toquinho de madeira, se posiciona às vezes um pouco mais longe, faz isso daqui que eu estou fazendo. Caraca, passei da altura, vamos supor que eu estava levantando uma alavanca, ó. Olha como eu alavanquei, aqui nesse caso não, é só uma suposição, mas como eu alavanquei demais uma região de baixo do friso, né? Sem o friso você não teria essa referência, ficaria mais difícil. Então essa é uma baita sacada aí. Então vamos lá, vamos dar sequência. Remover o friso para a gente poder continuar o trabalho. A intenção sempre é facilitar o processo, por mais que isso exija, né? Cara, até eu não gostaria de remover o friso. Até eu não gostaria de remover essa cola. Afinal, agora vai ter que repor a cola. A gente usa uma da 3M. Tem um custo e demanda tempo fazer tudo isso. Só que, com o passar do tempo, quanto mais você acaba fazendo isso, automaticamente você se põe quase que num beco sem saída, aonde a única preocupação, não importa as barreiras que existam, é chegar num trabalho de alto nível, é entregar o melhor trabalho que você possa, aí nas condições e com o conhecimento que você tenha. E isso vai exigir essas etapas. Fazer o amassado não vai ser tão complicado ou demorado quanto as etapas anteriores. Porque agora, ó, eu ampliei toda a minha visualização, eu trouxe a lâmpada para um sentido de granulação, você consegue observar, ó, ela está um pouco alta, não está encostada na lata, iluminando justamente o centro aqui do amassado. Eu consigo visualizar me movimentando um pouco aqui para a direita, um pouco para a esquerda, o vinco que passa aqui sobre o amassado. Eu já dei um bom primeiro impacto, a lata reagiu bem. Então agora, ó, basicamente, eu vou aquecer a lata. Eu tenho um excelente acesso, pelo fato da porta ter sido trazida para a bancada, ter tirado o alto-falante. Eu vou conseguir, com uma chavinha de fenda, você já deve ter acompanhado, entrar aqui por baixo e resolver essa leve pressão.
vamos lá. Eu sei que se você tem bastante habilidade, talvez você faria sem remover o friso ou faria até no carro, né? E chegaria num resultado bom. Só que se você está começando, ou até mesmo a qualidade dos seus trabalhos, ela não é muito boa, cara, experimente isso daqui. Até eu, que poderia escolher esse outro caminho, olha o que eu estou fazendo. E não é porque esse amassado faz parte da aula, não. Fosse para fazer uma aula, fosse para simplesmente fazer o trabalho e entregar para o cliente, seria feito justamente dessa maneira que você está vendo aqui. Onde demanda mais tempo sim, processo de desmontagem, de remover o friso, só que a qualidade você vai acompanhar aqui no final. Ó, eu chego com a ferramenta, dou leves riscadas aqui, e começo a colocar pequenas pressões nas batidas. Usando uma ferramenta fina justamente porque eu tenho o controle dessa sensibilidade e o amassado ele já foi removido toda aquela tensão principal dele. Então como eu tenho o controle da sensibilidade, eu já venho não só levantando, mas integrando esse amassado na lata. Olha aqui a região de cima, um pequeno ponto aqui. Vamos chegar ali um pouquinho mais perto. Ó. Isso. E já conecto ele na lata. Ó. Pequeno ponto aqui. Já integro. Bom, terminei o amassado? De fato não. Eu tirei toda a pressão aqui do centro dele. Vou até correr um pouquinho a lâmpada. Ó. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para trás. Vamos lá, novamente. Chegar um pouco mais lá aqui na granuação. Trazer a lâmpada para frente. Olha como toda aquela granulação, ela já foi conectada, o amassado estava bem aqui. E isso é interessante porque, vamos supor que o friso está aqui nessa região. Às vezes você até está conseguindo bater nessa parte de cima e está batendo muito forte aqui nessa parte de baixo. Muitas das vezes isso acontecia comigo. Eu batia aqui por não querer remover o friso e levantava as pequenas beiradas do friso. E não adianta pegar o pino e bater naquele cromado que está aqui, principalmente nesse veículo, porque esse cromado ele é rígido, ele não é uma borracha. Se você bate nesse friso cromado, automaticamente o que vai acontecer? Você vai acabar marcando ele. Cadê o friso, Rafa? Vou pegar o friso aqui, só para você entender isso. Muita mão aí. Ó. Meu irmão correu ali e já pegou ele. Deixa eu colocar aqui, ó. Basicamente é isso, ó. Você tá lá. Ele fica mais ou menos aqui. Batendo, batendo, batendo e levanta a quina desse friso. Talvez aqui você não consiga visualizar, mas quando você abaixe num ângulo de ondulação, você vai perceber que existem pequenos pontos que foram levantados aqui. E aqui, ó,
Olha o barulho de metal. Não sei se é um metal, se é alumínio, mas se você coloca pressão para bater aqui no friso, você acaba perdendo essa peça. Então, mais uma vantagem de ter retirado. Dessa maneira, eu tenho toda a visualização da onde o friso está escondido, mas que pode interferir no desenho dele, e da onde ele não está. O que eu vou fazer agora? Vou abaixar essa lâmpada. Peraí. E a gente vai para um sentido de ondulação. Ó, trouxe ela um pouco mais longe. Bora ajustar agora. Vai dar um trabalhinho, mas compensa. Vai lá. Basicamente aqui, ó. Olha como ainda existem pequenos pontos para serem trabalhados. Ó, você vai visualizar que ele está justamente ali no vinco. Olha como eu preciso levantar um pouquinho essa região aqui do vinco. Como aqui está um pouquinho alto. Então, vamos lá, vamos fazer esse trabalho. Não preciso aquecer, porque nessa hora são pequenas ondulações, não tem tanta pressão na lata. Ó, vou correr. Antes mesmo de sair abaixando, o que eu faço é dar umas leves levantadas. Posso pegar uma tela. Já vim. Pegando esses pequenos pontos. Toda essa região, ela está debaixo do friso. Para você que não removeria o friso, como é que você trabalharia nessa parte? Ó, mais uma vez. Pego ali o máximo possível, posso até trazer aqui para essa região de baixa, onde aqui está alta essa parte, ó. Pequenas batidinhas. E aqui, a região da frente, preciso dar uma leve levantada.
você está vendo é justamente os pequenos poros ali, não só da granulação, mas das ondulações sendo refeitos. Ó. E olha como eles vão se integrando, por exemplo. Aqui, ó, nesse ponto, eu nem mexi, ó. Olha como existem uma certa textura aqui, que tá um pouco diferente daqui, mas ao mesmo tempo já está encaminhando para a finalização. Ó. Vamos lá. Nessa fase, se você se sentir até mais à vontade, não tem problema nenhum. Você pode acabar pegando o pino, dando leves batidas, até mesmo na região do vinco, sem colocar muita força. Porque vinco e pino combinam. Depende, tem um momento ideal para fazer essa combinação e fazer com que ela saia perfeita. Quando está muito tensionado, cara, muitas batidas aqui vão marcar, vão trincar a pintura, ou verniz, né? Vão marcar o verniz e trincar a pintura. Só que quando não tem tanta tensão, está bem suave esse processo, eu até posso fazer isso. Que agora, basicamente, é processo de repetição. Ó, lá na frente. Vamos ajustar a lâmpada para que você consiga enxergar. Deixa eu ver se já conseguimos pegar essa região. Olha lá. Vou ter que dar uma leve levantada. Difícil de ver, porque a ondulação está justamente aqui. Mais uma vez. Olha lá, olha lá. Estei a lâmpada. E olha para você ver. Ela está bem aqui, ó. Muito suavezinho. Eu preciso preencher esse pedaço. E a mesma coisa. Vou lá. Uma boa e velha chavinha. Guio ela tá lá. Com pequenas batidas, eu venho colocando a pressão necessária aqui, que também estaria debaixo do vinco. Porque agora é processo de repetição. Eu vou repetindo todas essas etapas, sempre me movimentando. Eu nunca fico tão parado assim. Estou sempre pegando aqui para a direita, para a esquerda e repetindo todas essas técnicas e estratégias que você acabou de acompanhar. Porque essas estratégias vão me levar a esse resultado.